Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai mergulhar fundo assim em Gênesis capítulo 19. É um relato bem tenso, né? Sodoma e Gomorra fala de juízo, de misericórdia e daquelas escolhas humanas bem complicadas naquele cenário todo. A nossa missão aqui é tentar extrair as lições-chave dessa história dramática. Exato. E Gênesis 19 é crucial na Bíblia, né? Toca em pontos muito importantes, tipo a hospitalidade, que era algo supervalorizado naquela época, e também o pecado coletivo, sabe? A maldade de uma comunidade inteira. E claro, a questão da justiça de Deus. Tem muito pano para manga aqui. Com certeza. Bom, vamos lá. A história começa com a chegada de dois anjos, né? Disfarçados, claro. E Ló os vê na entrada da cidade. E ele insiste muito para que fiquem na casa dele para passarem a noite em segurança. Lembra um pouco o que Abraão fez antes, né? Essa prontidão em acolher. Sim, essa hospitalidade é um paralelo interessante com Abraão, mas a calma dura pouquíssimo tempo, né? O texto diz que antes mesmo deles irem dormir, a casa é cercada. E olha o detalhe, todos os homens da cidade, dos mais jovens aos mais velhos, todos mesmo. Nossa. E a exigência deles é terrível. Queriam abusar dos visitantes. Isso mostra que ponto a coisa tinha chegado, né? Exatamente. Essa reação da cidade inteira valida o tal clamor que tinha chegado a Deus, que é mencionado depois. O contraste entre Ló tentando ser hospitaleiro e a maldade geral é gritante, já justifica a intervenção que viria. E aí vem um momento que, nossa, sempre me deixa desconfortável. Ló sai, tenta argumentar e, para proteger os hóspedes, ele oferece as próprias filhas para a multidão. É difícil de processar isso. Talvez mostre o quanto a moral dele já estava, assim, meio distorcida pelo ambiente de Sodoma. Oferecer as filhas como um mal menor é uma lógica assustadora. E a multidão nem aceita, ainda o ameaçam, o chamam de estrangeiro metido a juiz. A tensão só aumenta. Pois é, e é nesse ponto que os visitantes, os anjos, agem de forma decisiva. Eles puxam Ló para dentro, fecham a porta e ferem os homens lá fora com cegueira. É interessante pensar nisso como uma cegueira física que reflete a cegueira espiritual, a cegueira moral daquela gente toda, né? Incapazes de ver o perigo ou o divino ali. Depois dessa confusão toda, o aviso dos anjos é direto. Olha, a gente vai destruir este lugar. Tire sua família daqui. Ló ainda tenta avisar os futuros genros, mas eles acham que é piada, não levam a sério de jeito nenhum. E o próprio Ló parece que hesita na hora de ir embora, né? Os anjos têm que apressar ele. É incrível a paciência divina nesse momento. O texto diz que os anjos tiveram que pegar Ló, a esposa e as filhas pela mão e, tipo, arrastá-los para fora da cidade, porque Deus estava tendo misericórdia dele. A ordem era clara: fuja, salve sua vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Mesmo assim, Ló ainda pede para ir para uma cidadezinha ali perto, Zoar, e ele tem medo de ir para os montes. E Deus permite, né? Mais uma mostra de paciência. Exato. Deus concede. Mesmo com a fé de Ló vacilando ali, a misericórdia age. Então Ló chega a enjoar, o sol está nascendo, e aí sim a destruição começa. Fogo e enxofre caindo do céu sobre Sodoma e Gomorra, uma imagem bem forte. E no meio dessa fuga desesperada, acontece a tragédia pessoal. A mulher de Ló desobedece à ordem, ela olha para trás. E se torna uma estátua de sal. É um símbolo muito poderoso, né? A destruição é a consequência final do pecado extremo. E a mulher de Ló vira esse alerta sobre o perigo de se apegar ao passado, aquilo que Deus mandou deixar para trás. Uma desobediência fatal. E é interessante que o texto, um pouco depois, no versículo 29, diz que Deus destruiu as cidades da planície, mas lembrou-se de Abraão e tirou o Ló do meio da catástrofe. Sugere que a intercessão que Abraão fez antes teve um peso, né? Faz sentido. Mas a história não acaba aí. E o final é bem sombrio também. Ló fica com medo de ficar em Zoar e vai morar numa caverna com as duas filhas. E as filhas, achando que não tinha mais ninguém no mundo, que a linhagem ia acabar ali, elas têm um plano terrível. Sim.
Elas embebedam o pai em noites separadas e se deitam com ele para engravidar. É um epílogo chocante. Mostra como, mesmo tendo escapado da destruição física de Sodoma, a mentalidade corrompida de lá meio que continuou com elas. Aquele ambiente deixou marcas profundas. E dessa relação nascem os Moabitas e os Amonitas. Exato. Povos que, mais tarde na história bíblica, teriam muitos conflitos com Israel. A origem deles, marcada por essa transgressão, já prenunciava uma relação complicada, as consequências ecoando por gerações. Uau! Que capítulo denso! Então, resumindo um pouco o que a gente tirou daqui, Gênesis 19 nos mostra de forma bem crua as consequências do pecado, né? Mas também mostra esse equilíbrio tenso entre a justiça e a misericórdia de Deus, e a importância vital da obediência, e como o lugar onde a gente vive, o ambiente, pode nos moldar de um jeito bem profundo, às vezes para pior. Exatamente. E talvez fique uma reflexão assim, ser resgatado fisicamente de um lugar, de uma situação destrutiva, não garante uma libertação interior completa, sabe? As marcas daquele ambiente corrupto, as consequências das escolhas, elas podem permanecer, podem ressurgir de formas inesperadas. Levanta a questão sobre a vigilância que a gente precisa ter, mesmo depois de um livramento aparente. A luta continua, né? Uma reflexão importante mesmo. E aí, o que estão achando do nosso estudo? Esperamos que essa análise de Gênesis 19 tenha sido esclarecedora para vocês. Não deixem de acompanhar também o nosso Minuto Bíblico, viu? É a nossa série especial com reflexões rápidas que podem, quem sabe, transformar o seu dia. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio do Jesus é Top Moço podcast.